Meu bom dia, boa tarde. Agora a última palavrinha eu vou deixar para vocês deixar no comentário para complementar, beleza? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, bora lá estudar um pouquinho mais de porcentagem? Hoje iremos continuar na temática de porcentagem, já entrando nos cálculos, né? No vídeo passado a gente viu como transformar uma porcentagem em fração e no vídeo de hoje a gente vai aprender agora a voltar, né? Pegar uma fração e transformar ela em porcentagem, né? A gente aprendeu o caminho de ida. Agora bora voltar também, né? Então hoje vamos ver agora o que deveremos fazer, qual o passo a passo para transformar uma fração em uma porcentagem, né? Porque a gente viu que a porcentagem pode também ser transformada e ser representada através de frações. Assim como as frações também podem representar uma forma percentual. Então, hoje é o intuito desse vídeo, né? É a gente analisar esse processo e efetuar os cálculos em relação a essa transformação. Beleza, então? Mas e aí? Ficou curioso? Então você já sabe. Bora lá! Bom, pessoal, bora lá, né? Bora aprender agora o processo de como transformar uma fração em uma porcentagem, né? A gente saiu daqui para cá. Agora bora aprender a fazer o caminho de volta, né? Sair daqui e retornar para a porcentagem, né? Bom, iremos seguir apenas dois passos para poder efetuar esse processo. O primeiro dele, iremos efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Lembra que fração é uma divisão, né? Então a gente literalmente irá efetuar essa divisão. Pegar o nosso numerador, dividir pelo denominador e o resultado que iremos obter com essa divisão, iremos pegar e multiplicar por 100. Então, esses são os dois passos que iremos fazer. Divide o numerador pelo denominador e o resultado dessa divisão você multiplica por 100. Esse resultado é a nossa porcentagem, que nem nesse esquema aqui, olha só. Tem uma fração x sobre y. Bom, o que eu devo fazer? Primeiro passo, divide x por y, né? Pega o seu dividendo, que vai ser o numerador, o seu divisor será o denominador e efetua essa divisão normalmente. O resultado que eu obter, eu irei multiplicar com 100. E o resultado dessa multiplicação vai ser a minha porcentagem. Beleza, então? Bom, esse aqui é o esquema, essa aqui é a teoria. Já sabe, né? Bora para uma prática para entender como funciona isso aqui. Bora lá! Bom, pessoal, retomando, agora bora ver com essas três frações aqui, como é que a gente vai utilizar o processo de transformar elas em porcentagem. Beleza? Primeira fração aqui eu tenho 1/4. Bom, o nosso esquema lá dizer que o primeiro passo que você vai efetuar é divide o numerador pelo denominador, né? Efetua a divisão normalmente. Bora lá então. 1 dividido por 4. Porém, 1 é menor que 4. Dividendo é menor que divisor, você não pode efetuar a divisão. Então a gente vai precisar fazer algum esquema para poder fazer com que esse carinha seja maior que o divisor. No caso, como aqui estamos no início, eu posso adicionar um 0 aqui. E quando você adiciona um 0 no dividendo, você coloca 0, no quociente. Beleza? Agora 10 é maior que 4, então agora eu posso sim efetuar minha divisão, né? Bom, mas não tem nenhum número que multiplicado por 4 dá 10. Mas tem quem chega perto, que é o 8, que é pela multiplicação de 2 vezes 4. Então aqui é 8, ó, subtrai 10 menos 8, 2. Pronto, agora vamos lá. De novo, ó, dividendo menor que divisor. No caso aqui, irei adicionar um 0 aqui, né? Só que agora, como aqui já é o meu segundo 0 que estou adicionando, não irei, por hora, precisar adicionar nada no meu quociente, beleza? Agora, vamos lá. Que número que multiplicado por 4 dá 20? Tem um número sim, que é o 5. 20 menos 20, zerei. Pronto, então aqui está a minha resposta. 1 dividido por 4 deu 0,25. Aí, qual era o segundo passo lá que falava? Você pega a sua resposta, né, da divisão e multiplica por 100. Aí agora vem um outro detalhe. Aqui nada mais é do que uma multiplicação de um número inteiro por um número decimal. No caso, né, por causa da nossa vírgulazinha aqui. E já temos a playlist de números decimais. Agora vamos relembrar de um outro esquema que tem lá. Quando você multiplica um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, a gente não vai precisar efetuar a divisão clássica que temos. 0 por 5, 0 por 2, 0 por 0, depois o 0 e depois o 1. Não. Porque quando você multiplica um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais que eu irei deslocar. No caso aqui eu tenho 2 zeros, então eu irei deslocar minha vírgula 2 casas para a direita. Apenas isso que eu irei efetuar. Então olha só, eu tenho 2 zeros aqui, então minha vírgula vai andar 2 casas, no caso ela vai sair. Então 100 multiplicado por 0,25 é 25. Beleza? Caso não se recorde muito bem, corre lá que no nosso playlist de números decimais tem um vídeo
Explicando, quando você multiplica um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, né? A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que iremos deslocar. Bom, só que aí no final, o que disse, né? O nosso resultado será a nossa porcentagem. Então, ó, adiciono o símbolo de porcentagem. Então, 1/4 é a mesma coisa que 25%. Olha lá. Então, chegamos aqui no nosso primeiro resultado, beleza? Bora ver aqui a nossa próxima fração para ver o que também devemos efetuar. Olha só. 2 dividido por 5. Mesmo esquema. Dividendo menor que divisor, então já começamos adicionando um zero aqui e um 0, vírgula. Lembrando que isso aqui, 0, vírgula, é quando você tem que adicionar um zero no início do processo, tá bom? Quando é durante o processo, a gente só coloca apenas uma vírgula. 20 dividido por 5. Tem um número que multiplicado por 5 dá 20. Acabamos de efetuar essa multiplicação. 4, né? Opa! Então, 4 multiplicado por 5 dá 20. Então, aqui, ó, zerei. Então, 0,4 é a nossa resposta. Aí, o que fazemos? Pega a minha resposta e multiplica por 100. Pois pronto. Agora, bora lá. Então, quando você multiplica um número decimal por 10, por 100 ou por 1000, lembra, a quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais que iremos deslocar. No caso, um zero eu corto aqui, ó, desloco minha casa apenas uma vírgula. Então, aí esse número aqui agora vai ser a mesma coisa que 4 multiplicado por 10. Porque, ó, cortei um zero e desloquei uma vírgula, beleza? E agora fazemos a multiplicação. 4 multiplicado por 10 dá 40. No caso, quando você perceber que a quantidade de zeros é maior do que a quantidade de casas decimais, você só vai cortar os zeros necessários para poder deslocar a vírgula e transformar esse número decimal no número inteiro. No caso aqui, eu só precisaria deslocar uma casa, então corto um zero. O outro, ele vai participar da multiplicação normalmente, beleza? Então, 2/5 é a mesma coisa que 40? Não, é 40%. Lembra que também a gente falou que tem uma diferença entre 40% e 40 unidades. Beleza? Então, 2/5 é a mesma coisa que 40%. Então, essa fração também é equivalente a essa forma percentual. Beleza? Bom, agora bora para a nossa última questão do dia, né? 3/4. Bom, vamos já fazer aquele bom e velho esquema, né? Pega o numerador e vamos dividir pelo denominador. Bom, 3 dividido por 4 não podemos efetuar, porque dividendo menor que divisor. Então, adiciona um 0 e um 0, vírgula aqui. Beleza? Agora, bora pensar. Que número que multiplicado por 4 dá 30? É o? Não tem. Números inteiros não tem, né? Então, teremos que pensar no número que chega mais perto. E tem, que é o 28. É o que chega mais perto do 30. Que é pela multiplicação por 7. 7 vezes 4, 28. Então, aqui, ó, 28. 30 menos 28 sobra 2. Agora, vamos efetuar aqui. 2 dividido por 4. Também não posso, porque dividendo menor que divisor. E não tenho mais nenhum número para baixar. Então, adiciono um zero aqui, né? Como já não é o meu primeiro zero que irei adicionar na minha conta, né? Já adicionei aqui, então não preciso adicionar também nada aqui por hora. Beleza? Bom, agora vamos pensar aqui, ó. 20 dividido por 4. Ou também pensando na lado da multiplicação. Que número que multiplicado por 20 ou por 4 que dá 20? A gente já é a terceira vez seguida que fazemos essa conta. Não foi planejado, isso realmente foi uma pura coincidência. Que é o número 5. 5 vezes 4, 20. Então, olha só aqui, zerei minha conta. Então, 3 dividido por 4 é 0,75. Aí agora vamos para o nosso segundo passo. Pega a nossa resposta e multiplica por 100. 0,75 dividido por 100. Lembra daquele esquema? A quantidade de zeros você pode cortar e deslocar sua vírgula. No caso, para transformar esse número decimal em um número inteiro, preciso deslocar duas casas, né? Aqui, ó. 1, 2. E no caso eu tenho 2 zeros. Então, ó, corto meus 2 zeros e reescrevo 0,75 apenas como 75. No caso, o meu resultado já é em forma de porcentagem. Então, 3/4 é a mesma coisa que 75%. E aqui está o nosso resultado final dessas três frações, né? 1/4 é a mesma coisa que 25%, 2/5 é a mesma coisa que 40% e 3/4 é a mesma coisa que 75%. Beleza? Então, pessoal, bom, então aqui está a primeira parte, né, de
operações que envolve essa temática de hoje, né? Vamos agora para uma segunda, onde vamos resolver uma questão, né? Uma questão mais contextualizada, mais elaborada, né? Onde você já não tem de imediato, assim, a resposta, o que você deve fazer, né? A gente tem que dar uma boa e velha análise. Bora lá! Bom, pessoal, retomando, agora bora entrar numa boa e velha questão contextualizada, né? Pra gente poder treinar aquilo que estamos estudando nessa temática, né? Só que não com questões já diretas e objetivas, né? Com uma boa contextualização pra gente fazer uma análise. Beleza? Então, agora vamos entrar no anime One Punch Man, do nosso carequinha de um único soco. Bora lá, questão na tela pra vocês, olha só. Saitama, durante a batalha contra Boros, não utilizou todo o seu poder durante o embate. Ficou se segurando em vários momentos para não utilizar poder total e o próprio Boros percebeu isso durante a luta. O único momento onde Saitama usou mais poder foi no seu golpe final, o soco sério, onde utilizou 4/5 do seu poder, assim derrotando Boros. Quantos por cento Saitama usou de poder para derrotar o Boros? Então, voltando aqui, caso você queira, peça até, olha só, essas são as alternativas. Se você quiser, pause aí o vídeo, né, e tenta responder e depois você volta aqui, né, para ver se você conseguiu marcar a alternativa correta, beleza? Mas bora lá. Bom, como foi dito, né, para quem também já assistiu o anime, One Punch Man, né, no finalzinho da primeira temporada temos a luta, né, de Saitama versus Boros, onde realmente o Boros percebe que o Saitama não está usando seu poder total, está se segurando, né? E no final é dito, né, que o Saitama utilizou 4/5 de seu poder para dar o último golpe final, né? Onde ele conseguiu derrotar, né, o último ataque também do Boros, que poderia destruir o planeta todo, né? E no final ele conseguiu reverter esse golpe com seu soco sério, onde utilizou 4/5 do seu poder. Ele quer saber, na forma de porcentagem, né, na forma percentual, quanto que Saitama utilizou de poder. Então temos que transformar essa fração em uma porcentagem. Bom, então bora lá, né? Qual processo deveremos utilizar para transformar essa fração em porcentagem? Primeiro processo, pegamos o numerador e dividimos pelo denominador. 4 dividido por 5. Mas logo de cara eu percebo que eu não posso dividir. Dividendo menor que divisor. Então o que eu preciso fazer? Coloco um zero aqui e coloco um 0, aqui embaixo. Beleza? Agora 40 eu posso dividir por 5, não posso? Agora vamos analisar aqui. Que número que multiplicado por 5 dá 40? Tem um número, né? Vocês lembram o número? Isso, o 8, né? Tô parecendo a Dora Aventureira agora, meu Deus do céu. O número 8, né? Bom, 8 multiplicado por 5 dá 40. Então aqui, ó, 40 aqui embaixo, subtraio, zerei. Pronto, eu tenho 0,8. Essa é a minha resposta final? Não, né? Porque agora eu preciso pegar o quê? Pego o meu número e multiplico por 100, beleza? Aí lembra que foi dito até no tópico passado, né? Que também recomendo para você assistir o nosso vídeo aula, né? Na playlist de números decimais, né? Quando você multiplica o número decimal por 10, por 100 ou por 1000, né? Lembra que quando você multiplica um número decimal por um número que tenha 0, 10, 100 ou 1000, né? Você pode cancelar os zeros e deslocar a vírgula até transformar o número decimal em um número inteiro, né? No caso, eu preciso deslocar a minha vírgula apenas uma casa e eu transformo 0,8 em 8. Então, vou cancelar um dos zeros, né? Então, aqui eu vou ter, ó, 8 multiplicado por 10. 8 vezes 10, 80. E essa é a nossa resposta final. Então, é 80%. Letra D. E aí, para caso você tentou, dê uma pausada no vídeo e tentou responder, marcou a alternativa correta? Deixe nos comentários, você errou? Caso errou, o que faltou na hora? Você fez algum processo errado? Não entendeu? Deixe nos comentários para a gente também analisar e eu poder também auxiliar vocês através dos comentários. Beleza, então, pessoal? Bom, então essa foi a nossa questão mais contextualizada, porém, segura aí que o vídeo ainda não acabou. Sim, aí temos uma última temática que eu vou abordar, que é... A gente viu o processo de transformar a fração em um número decimal, né? Através das operações. Mas tem algumas frações onde você não precisa efetuar cálculo, que essas frações já é a resposta quase de imediato para você transformar ela em uma porcentagem. Beleza? Então eu vou abordar dois casos de frações que você não vai precisar efetuar operações para transformar ela em porcentagem. Tudo isso vai estar ligado diretamente ao denominador. Bora lá entender melhor esses casos de frações. Aí assim, finaliza o vídeo, beleza? Bora lá! Bom, pessoal, retomando, agora bora para a nossa última parte do vídeo, onde vamos ver alguns casos específicos onde você não vai precisar efetuar nenhuma operação para transformar as frações em porcentagem, porque a resposta já está quase de imediata também. Então a gente não vai precisar fazer aquele processo, pega o numerador, divide pelo denominador e o resultado multiplica por 100. Não, você não vai precisar efetuar nada disso.
Beleza? O que iremos ver? Apenas os denominadores. O denominador, se seguir esse padrão, você já tem a resposta na cara. Beleza? Primeira fração aqui, ó. Eu tenho 87 sobre 100 avos. Beleza? Aí podemos perguntar, tá, como é que eu posso transformar essa fração em porcentagem? A resposta é clara, é 87%. Não precisa mais efetuar cálculo. Por quê? Aí agora vamos precisar do nosso vídeo passado. O transformando uma porcentagem em fração. Lembra qual é o processo de você transformar uma porcentagem em fração? Pega a sua porcentagem, ela vai ser o seu numerador, e o denominador sempre será o número 100. Nisso você transformou a sua porcentagem em fração. Aí tem alguns casos específicos que você não consegue simplificar ela. Lembra o 33%? Ficou 33 sobre 100. Eu não simplifiquei a fração, porque ela já estava na sua forma fracionária total, não dava para simplificar mais ela, como a dos 25%, 80% ou outras frações que dá para simplificar. Não. Tem frações que quando você colocar com o denominador 100, vai ficar daquele jeito e pronto, não vai dar para dividir. Então, quando você vê uma fração, pedir transforme a fração em porcentagem, e essa fração tá com o denominador igual a 100, saiba então que a resposta é o numerador. Então, 87 sobre 100 na forma percentual é 87%. Apenas isso. Se tivesse outros casos, como lá, do vídeo passado, era 33 sobre 100. Que no caso, quando sua base é 100, saiba que a resposta é o numerador. E porque no vídeo passado, lembra, como é que a gente transformou 33% em fração? Colocou ele como numerador e o denominador é 100. E apenas isso. Não tinha mais como simplificar, então essa era a resposta. Beleza? Então, o primeiro caso é, quando o seu denominador for 100, a resposta é o numerador. Apenas isso. Beleza? Aí olhamos aqui o segundo caso. 9 sobre 10 avos. Beleza. Mas o meu denominador não é 100, então eu já não sei que a resposta imediata não é 9. Não. Mas aí que tá, o denominador é 10. E quando você tiver uma fração, quiser transformar uma fração em porcentagem e o seu denominador for 10, você vai apenas adicionar um zero em cima e embaixo. Olha só, eu vou adicionar um zero em cima e embaixo. Pronto. Quando o denominador é 100, minha resposta sempre é o numerador. Então aqui no caso a resposta é 90%. Aí você pode se questionar, mas por que só adicionar um zero? Simples. Vamos pegar agora e fazer o processo inverso, pegar essa porcentagem e transformar ela em fração. Bom, no vídeo, como a gente viu no vídeo passado, né? Pega-se o número e coloca-se denominador 100, beleza? Aí agora a gente pode simplificar essa fração. E no caso curioso, lembra quando a gente trabalhou até essa temática em alguns vídeos, não um vídeo específico, mas ela sempre envolvia, quando você tem dois números na divisão, né? Quando você tem dois números que terminam com zeros, eu posso cancelar eles, porque eu estou dividindo em cima e embaixo por 10. Quando você divide um número por 10, 90 dividido por 10 vai ser 9. 100 dividido por 10 vai ser 10. Então, no caso, só estou apenas cancelando o zero, né? Então, quando você tem dois números que os finais deles são zero, você pode cancelar a quantidade de zeros iguais. Então, no caso aqui é só 9 sobre 10. Mesma fração. Então, quando o seu denominador for 10, você coloca um zero em cima e um zero embaixo, e aí você transformou o seu denominador de 10 para 100. E quando o denominador é 100, a resposta sempre será o numerador. Beleza? Então esses são dois casos específicos, não só esse, né? Outros números que tivessem mesma situação, denominador igual a 100 ou denominador igual a 10, você não vai precisar efetuar os cálculos de dividir o numerador pelo denominador e depois o resultado multiplicar por 100. Não. Nessas situações, com esses dois tipos de denominador, você não precisa efetuar essas operações. Basta, com 100, já saiba que a resposta de imediato é o numerador, ou com 10, adiciona um zero em cima e embaixo, e no final você vai ter denominador igual a 100, que quer dizer então que a resposta é o numerador. Beleza? Então, pessoal, bom, então aqui só queria terminar com esses dois casos específicos, né? Para você também não perder tempo fazendo aquelas operações com frações que já podemos encontrar a resposta de imediato. Beleza? Então, bom,
Então por aqui eu finalizo o vídeo de hoje. Agradeço muito pela sua atenção. Também peço para você deixar aquele joinha aqui no nosso vídeo, né? Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, né? Vamos entrar agora em outras operações envolvendo a porcentagem, né? Então imagino que você não vai querer perder nenhuma delas, beleza? E também peço para você seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok, para também não perder nenhuma novidade que tenha nas nossas redes sociais. Beleza? Então, pessoal, bom, agradeço pela atenção. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!